Estamos de volta com o Direto do Plenário e já acompanhando imagens ao vivo da entrada dos ministros para a sessão desta quinta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal. Podemos nos sentar, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 34ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste dia 3 de novembro de 2022, saudando os queridos colegas, saudando o senhor Procurador-Geral da República, os senhores e as senhoras advogadas, os senhores e as senhoras servidoras e todos que nos assistem. Quero de início renovar meus mais efusivos cumprimentos ao Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de seu presidente, ministro Alexandre de Moraes, pela condução exemplar das eleições de 2022. Mais uma vez, a Justiça Eleitoral garantiu a regularidade e a normalidade das nossas eleições, do processo eleitoral, assegurando a legitimidade e a certeza do resultado das urnas e em respeito à vontade popular que nela livremente se manifestou. Saiu fortalecida a nossa democracia, saíram fortalecidas as nossas instituições democráticas, saiu fortalecido o nosso Estado democrático de direito, que esse Supremo Tribunal Federal continuará a defender de forma intransigente enquanto guardião da nossa Constituição Cidadã de 1988, por expresso comando constitucional. Parabéns, ministro Alexandre. Não me canso de repetir que a justiça eleitoral é um patrimônio do povo brasileiro e o nosso sistema eleitoral um motivo de orgulho nacional. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura. Pois não, ministro. Presidente, boa tarde a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministros, doutoradas, Procurador-Geral da República. Presidente, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, dizendo, presidente, o que tive a oportunidade rapidamente de afirmar na sessão do Tribunal Superior Eleitoral hoje pela manhã, que novamente todos os eleitores, todas as eleitoras demonstraram confiança na Justiça Eleitoral. Nós tivemos o comparecimento de aproximadamente 125 milhões de eleitores e eleitoras. Um comparecimento de 79,5% do eleitorado, sendo que quase 75% efetivamente votou em um candidato. É um número baixíssimo de votos em branco e votos nulos, em torno de 5,6%, quando a média das eleições é em torno de 10% a 12%, ou seja, mostrando que o eleitor votou, optou, escolheu e mais, que o eleitor confiou na Justiça Eleitoral e nas urnas eletrônicas. E, presidente, também não canso de repetir que o Brasil é uma das 4 maiores democracias do mundo e com 125 milhões de eleitores e eleitoras comparecendo, às 19h58, nós já tínhamos apurado 98% dos votos e foi possível declarar o vencedor das eleições. 125 milhões de votos, em menos de 3 horas, o resultado foi proclamado. Ou seja, a Justiça Eleitoral novamente demonstrou seriedade, transparência, demonstrou que
o voto dado na urna eletrônica é o voto computado. E todas as comissões de observação internacional, a OEA, as comunidades, os países de comunidade de língua portuguesa, Instituto Carter, a Uniori, todas já soltaram seus relatórios dizendo da excelência, transparência e seriedade da Justiça Eleitoral. Então, agradeço as palavras de Vossa Excelência, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, presentes aqui na sessão, o nosso vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski, por videoconferência, e a ministra Carmen Lúcia. O Tribunal Superior Eleitoral trabalhou incessantemente para que as eleições corressem de forma harmoniosa, pacífica, e podemos, presidente, afirmar, as eleições acabaram. As eleições acabaram no domingo, o resultado foi proclamado, democraticamente o povo escolheu presidente e vice-presidente da República, além dos demais governadores, 15 governadores que faltavam, e até dia 19 de dezembro serão diplomados e dia 1º tomarão posse. Isso é a democracia, e a democracia novamente venceu no Brasil, presidente. Obrigado. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Como eu disse e repito, a exaustão, a justiça eleitoral é patrimônio do povo brasileiro, nosso sistema eleitoral é motivo de orgulho nacional. Vocês me permitem a palavra? Está com a palavra, doutor Aires. Obrigado, presidente, senhoras ministras, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor ministro-presidente do TSE, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, que eu tive a oportunidade de trabalhar com sua excelência. Parabenizo Vossa Excelência e a toda a Justiça Eleitoral, assim como agradeço a todo o Ministério Público Eleitoral. Foram 4.500 promotores eleitorais, 5.000 servidores eleitorais envolvidos em todo esse trabalho. Estivemos participando do evento com Vossa Excelência e toda a Corte no domingo à noite. Domingo à noite tivemos a oportunidade também de agradecer a todos pela participação no processo democrático e registrar que hoje às 13 horas fui informado oficialmente pelo ministro da Justiça de que não havia mais nenhum bloqueio em nenhuma das rodovias brasileiras. É evidente que tudo isso faz parte de um trabalho conjunto da Justiça Eleitoral, atendendo o nosso pleito da Procuradoria-Geral Eleitoral, inclusive também na DPF 519, assim também todas as manifestações do Ministério Público em relação à Polícia Rodoviária Federal, aos estados, às PMs, e, enfim. Este é um trabalho conjunto e eu parabenizo a todas as instituições de ter, na sua unidade, o Estado brasileiro praticamente concluído a eleição nesse rescaldo indesejável, porém incompreensível, de que nós temos um novo tempo a começar com o novo governo e nós continuaremos cumprindo cada um com os nossos deveres. Muito obrigado, senhora presidente, senhor presidente do TSE, Alexandre de Moraes, senhora vice-presidente, Carmen Lúcia, a todos aqui presentes, ministro Lewandowski também. Desejo a todos boa sorte para que a nossa nação tenha paz e harmonia nesses dias e anos vindouros. Obrigado. Pois não, doutor Fernando Neves. Pois não, está com a palavra. Rapidamente, apenas para a advocacia se associar à saudação ao Poder Judiciário, em especial ao Tribunal Superior Eleitoral, que, mais uma vez, trabalhou com afinco, não inovou em nada. Eu sou testemunha e acompanho a eleição há algum tempo aqui neste país, e a Justiça Eleitoral continua rigorosa, aplicando a legislação como tem que ser aplicada, claro, com as inovações do processo tecnológico, no meio das comunicações. Algumas inovações são sempre necessárias na evolução, mas sou testemunha e eu acho que a advocacia toda é testemunha de que o Tribunal Superior Eleitoral teve uma atuação exata, isenta, correta. E queria apenas concluir, senhora presidente, lembrando, porque o procurador trouxe aqui uma informação que é importante, que é o apaziguamento dos ânimos, e uma observação que eu ouvi de um amigo há alguns dias e que eu acho que tem inteira procedência. Numa democracia, é absolutamente normal se perder uma eleição, mas numa eleição, se perder a democracia, não é possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Fernando. Eu registro ainda a presença neste plenário dos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário FAI, de Curitiba, Paraná. Sejam todos muito bem-vindos e desejo que tenham proveito com esta sessão. Apregou para a continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 59, sob a minha relatoria, entre requerentes o Partido Socialista Brasileiro, PSB, o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, o Partido dos Trabalhadores, PT, e a Rede Sustentabilidade. Consta da papeleta que, após o voto da relatora, conhecendo da DO e subsidiariamente dela conhecendo como ADPF, rejeitando as preliminares arguidas, convertido o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo do mérito e, no mérito, julgando parcialmente procedente a ação, e dos votos dos ministros André Mendonça, que conhecia da ação direta de inconstitucionalidade por omissão como arguição de descumprimento de preceito fundamental e, no mérito, também julgava parcialmente procedente, embora com algumas nuances e discrepâncias do voto da relatora, e ainda do voto do ministro Nunes Marques, que não conhecia da ação e, no mérito, acaso vencido, julgava improcedentes os pedidos deduzidos, oportunidade em que o julgamento foi suspenso, e, na continuidade, após o voto dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Dias Toffoli, acompanhando o voto da relatora, e dos votos dos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, que também acompanhavam a relatora, mas conheciam da ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos dos votos proferidos, o julgamento foi suspenso. Em continuidade, colho o voto da eminente ministra Carmen Lúcia. Já foi lida a ata? Não? E fiquei com a impressão, porque foram tantas intercorrências que... Perdão, eu fiz o registro. Vossa Excelência tem toda a razão, ministro Gilmar Mendes. Eu fiz o registro das presenças e já passei, já dei continuidade. Vamos, do meu ponto de vista, poderíamos aprovar depois, mas seguindo a nossa tradição secular e a correta ordem dos trabalhos, muito bem apontada pelo nosso decano. É que eu fiquei confuso, foram com tantas intervenções. Vossa Excelência ficou confuso por delicadeza comigo, porque, na verdade, eu é que me equivoquei. Passo a palavra, então, à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 27 de outubro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h37, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma objeção dos eminentes pares? Então, a ata está aprovada e aí eu termino, de relembrar justamente que na ata da sessão, na assentada anterior, colhemos os votos dos ministros. No caso, era o ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro... Agora até eu me perdi. Dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Dias Toffoli, que acompanhavam o meu voto, e dos votos dos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, que também me acompanhavam, mas com aquela divergência quanto ao conhecimento da ação, conhecendo-a como ADPF. Ao que eu, como explanei, também não tenho qualquer oposição, porque, não sendo conhecida como ADO, eu também proponho seja conhecida como ADPF. E agora, retomo com o voto da ministra, colhendo o voto da eminente ministra Carmen Lúcia.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, faço cor a Vossa Excelência para fazer um cumprimento especial, senhora Presidente, ao ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Como Vossa Excelência afirmou, como presidente da Justiça Eleitoral, realiza um trabalho que há um grande vencedor, que é o povo brasileiro e a democracia brasileira. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, os senhores advogados, e faço isso na pessoa do doutor Fernando Neves, sempre uma presença importante na advocacia brasileira e deste tribunal, aos servidores, e um cumprimento muito especial, um abraço muito especial aos estudantes que representam o Brasil de hoje, o Brasil que se vai formar, e é um enorme gosto, como Vossa Excelência afirmou, de eles estarem aqui. Senhora Presidente, eu tenho um voto escrito de que farei juntada, mas o tema foi posto já há 2 ou 3 assentadas nessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade, Partido dos Trabalhadores, Partido Rede Sustentabilidade, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e estou acompanhando Vossa Excelência no conhecimento nesta condição, mas, igualmente, senhora Presidente, não tenho nenhum tipo de objeção se a maioria se formar no sentido de acolher como arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o objeto, que é a adoção de providência de índole administrativa para que se suspenda a paralisação do Fundo Amazônia, que atenta contra o Pacto Federativo, o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, tudo que foi posto no voto de Vossa Excelência, com tanta percussiência, com tanta profundidade, com tanta clareza, num tema que é do maior relevo para as gerações presentes e futuras deste país. O Fundo Amazônia é uma conta gerida hoje pelo BNDES, e que estava suspensa, como Vossa Excelência apontou, porque algumas políticas que poderiam perfeitamente, podem e devem ser alteradas no sentido de melhorar, aperfeiçoar a prestação, acabaram tendo suspensão de sua utilização, rigorosamente, pela circunstância de se ter o desfazimento de projetos iniciais, políticas antes adotadas, especialmente o PPCDAN, e o desfazimento da forma de acomodação e de composição do comitê técnico e do comitê orientador, COFA. Com isso, se teve, portanto, a impossibilidade e o congelamento dos valores que estavam depositados para as finalidades específicas de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Vossa Excelência, de forma muito profunda, não me atreveria de jeito nenhum, e no meu voto, claro, não trato disso, a despeito de fazer a juntada do que escrevi, mas apenas dando ciência de que, como Vossa Excelência afirmou, a partir das suas quatro ideias cardeais que deram o rumo do voto até a finalização, o que se teve foi a adoção de providências que paralisaram um fundo que é essencial para que se tenha, portanto, condições de se tocarem as políticas públicas necessárias para as finalidades que foram ali traçadas. Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, senhora Presidente. Já se teve nesta semana a sinalização de que alguns parceiros internacionais, especialmente Noruega e Alemanha, já se dispõem exatamente a que haja a recomposição do fundo, a adoção das providências e das tratativas que são necessárias dos projetos em andamento e dos projetos que estão em carteira. E, neste sentido, é que é a direção do voto de Vossa Excelência de este Supremo estar, portanto, liberando e determinando que se retirem as travas, para usar a expressão de Vossa Excelência, que estavam postas para que se tivesse o pleno emprego dos valores e dos recursos depositados naquele fundo. Eu estou, como disse, acompanhando o voto de Vossa Excelência em sua integridade. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. Colho agora o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que está no nosso sistema virtual. Pois não, ministro Ricardo? Boa tarde, senhora Presidente. Um grande prazer em participar dessa sessão, ainda que virtualmente. Cumprimento-a cordialmente e, em sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes a esta sessão.
permito-me, senhora presidente, renovar os meus cumprimentos, as minhas congratulações ao eminente ministro Alexandre de Moraes, que conduziu com galhardia, com eficiência, com segurança, com toda certeza e objetividade as eleições presidenciais que acabaram de ser concluídas. E, como fiz na manhã de hoje, na sessão do Tribunal Superior Eleitoral, permiti-me também congratular não apenas todos os integrantes do TSE, mas também o Ministério Público Eleitoral, os dedicadíssimos servidores da Justiça Eleitoral, os advogados que participaram deste processo com muito denodo, com muita garra, mas, sobretudo, quem está de parabéns, senhor presidente, é o povo brasileiro, que, com o seu comparecimento maciço, com a sua certeza na expressão de sua vontade política, reconfirmou a redemocratização que foi iniciada com a promulgação da Constituição de 1988. Portanto, creio, senhor presidente, que nós estamos, espero, encerrando um ciclo histórico em que nós confirmamos definitivamente a consistência, a estabilidade de nossas instituições político-jurídicas. Senhor presidente, eu quero iniciar o meu voto cumprimentando-a também, novamente, como já fiz na sentada anterior, pelo brilhante voto com que Vossa Excelência nos brindou. Concordo integralmente com tudo o que foi assentado na sua manifestação, apenas tenho uma pequeníssima divergência no sentido do conhecimento da ação. Ao invés de conhecê-la como uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eu ousaria dizer que, tendo em conta que os atos descritos na inicial quanto ao funcionamento adequado e suficiente do Fundo da Amazônia tem não apenas uma natureza comissiva, mas também omissiva, eu entendo que, talvez, assim como sugerido até na inicial, nós poderíamos conhecer subsidiariamente desta ação como uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Mas, senhora presidente, como eu tenho como regra na minha judicatura seguir aquilo que é indicado pelo vetusto brocardo jurídico de minimus non curat pretor, ou seja, o juiz não cuida de minúcias, de detalhes, e como conhecer desta ação como uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou como uma ADPF, não alterará o resultado, eu não teria dúvida nenhuma, tirando esta minha modestíssima intervenção inicial quanto ao conhecimento, de acompanhá-la, senhor presidente, integralmente em seu voto. É como me pronuncio. Muito obrigada, ministro Lewandowski. Colho agora o último voto do nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Presidente, boa tarde. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, os demais ministros, o senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados presentes. Também eu, presidente, gostaria de fazer um breve registro de justa homenagem ao Tribunal Superior Eleitoral, que, mais uma vez, e a gente hoje percebe na imprensa internacional, o reconhecimento do trabalho de qualidade realizado pela Justiça Eleitoral em todos os sentidos, de modo que o ministro Alexandre, certamente em meu nome, em nome de todos os colegas, receba esses justos e merecidos cumprimentos. Presidente, eu estou fazendo também um resumidíssimo do voto, tendo em vista já os votos proferidos,
E, em relação ao cabimento da ADO, eu estou subscrevendo também o voto de Vossa Excelência, lembrando que nós vamos ter, em relação aos instrumentos de controle direto ou objetivo de constitucionalidade, nós vamos ter situações nuançadas, né, que podem levar a uma ou a outra abordagem. Eu lembro até aqui no meu escrito, no voto escrito, eu lembro, inclusive, das considerações feitas a propósito de eventual fungibilidade entre os instrumentos e que nós temos reconhecido em vários casos. Também afirma a não prejudicialidade desta ação em razão do julgamento da DPF 651. E, portanto, também aqui estou subscrevendo o primoroso voto de Vossa Excelência. E depois repasso a questão da proteção ambiental da floresta amazônica e seu financiamento, e ressalto a importância que o próprio texto constitucional conferiu a essa questão. O caríssimo amigo, professor e parceiro também de estudos e escritos, professor Canotilho, fala de que o Estado moderno há de ser um Estado de direito ecologicamente equilibrado. Quer dizer, colocou a questão da ecologia na própria definição do Estado de direito e, de alguma forma, a Constituição de 88 realiza esse desiderato. Eu, então, repasso todas essas questões e estou também a dizer que considero ser viável que se determine ao Poder Executivo Federal que retorne à implementação e adequação daquele primeiro plano, sem prejuízo de apresentar em até 30 dias plano de contingência para reduzir o desmatamento da floresta amazônica, podendo utilizar, inclusive, como base mínima as diretrizes do Plano de Ação para a Prevenção de Controle de Desmatamento na Amazônia Legal. Nós sabemos, isso foi até alvo de discussões em alguns votos precedentes, que os governos democraticamente eleitos dispõem de poder para estabelecer políticas públicas, mas as políticas públicas hão de ser também consonantes com aquilo que está estabelecido na Constituição. Isso é fundamental. Por isso que, inclusive, no âmbito dos direitos fundamentais, mas não exclusivamente nesse âmbito, se fala da proibição da proteção não suficiente ou insuficiente. É essa avaliação que precisa ser feita, não é? Na medida em que se adotem políticas públicas que levem a uma proteção insuficiente, certamente isto merece reparos por parte do Poder Judiciário vis-à-vis a própria Constituição. E aí eu digo que resta comprovado documentalmente que desde 2019 houve a paralisação da aprovação de projetos no BNDES, situando-se os mesmos em 42 em consulta e 14 em análise, desde então diferentemente do que ocorrido no período anterior, no qual observa-se um fluxo de aumento entre os projetos aprovados
e diminuição daqueles em consulta e em análise, razão pela qual está clara a constatação de represamento da liberação de novos financiamentos. E aí eu estou dizendo, então, que impõe-se o restabelecimento da governança do Fundo da Amazônia com o retorno do processamento dos projetos pendentes para fins de aprovação daqueles em análise e em consulta diante da manutenção em caixa de saldo que ultrapassa 3 bilhões de reais, segundo dados atualizados em 31/12 de 2020. E por isso, estou conhecendo da presente ADO, diante da omissão administrativa, ferindo diretamente a norma constitucional, e, no mérito, julgo procedente em partes dos pedidos para acolher os pedidos A e F na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade do artigo 12 do Decreto 10.144, 2019, e do artigo 1º do Decreto 9.759, 2019, no que se refere aos colegiados instituídos pelo Decreto 6.527, 2008. E determinar que haja a interlocução de diversos órgãos públicos que cuidam do tema de combate ao desmatamento e aos focos de incêndio de forma intra- e interfederativa, de acordo com a Lei Complementar 140 de 2011, incluindo a participação do CNMP para a conjugação de esforços nas diversas esferas de atribuições do Ministério Público, da União e dos Estados. Portanto, estou subscrevendo às inteiras o voto de Vossa Excelência. Obrigada, ministro Gilmar Mendes. Então, vamos... Na verdade, é interessante, eu estava colhendo... nós temos 4 votos pelo conhecimento como ADPF. Ministro André Mendonça, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fux e ministro Ricardo Lewandowski. Temos um voto pelo não conhecimento. Pois não, ministro Fux? O ministro Gilmar Mendes conheceu as inteiras. Sim, eu estou dizendo que nós temos 4 votos, não, pelo conhecimento como ADPF. Eu não estou me referindo ao conhecimento como ADO. Não, conhecendo como... O ministro Gilmar Mendes conhece como eu, como ADO. Eu pensei que Vossa Excelência tivesse. Eu não proclamei o resultado, eu estava comentando com Vossas Excelências. No curso do voto de Vossa Excelência, que Vossa Excelência tenha feito a menção ao estado de coisas inconstitucional. Daí eu... Ministro Luiz Fux, o meu voto é no sentido do conhecimento como ADO, mas se vencida tivesse sido, eu a conheceria tal como subsidiariamente foi pleiteado como ADPF. Mas justamente para fazer aqui a contagem dos votos e para não me equivocar, já que todos os colegas estão aqui ou no plenário virtual, eu estou relembrando quem a conheceu como ADPF, apenas como ADPF. E como ADPF foi o ministro André Mendonça, o ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência, ministro Luiz Fux e o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Nunes Marques não conhecia da ação nem como ADO, nem como ADPF. Prevaleceu, então, o conhecimento como ADO, porque me acompanharam os ministros Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes. Então, é isso para relembrar os votos de todos e proclamar o resultado, que a ação foi conhecida como ADO, vencido o ministro Nunes Marques, que não a conhecia, e vencidos em parte os ministros, ou vencidos, pode ser, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, que a conheciam como ADPF. E no mérito, prevaleceu aí também o voto da relatora, no sentido do conhecimento. Ainda um outro registro que não fiz, houve unanimemente a conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, houve a resolução sem julgamento do mérito, especificamente com relação
ao pedido, que aqui não constou, ao pedido de declaração, é o item 4º, né? De inconstitucionalidade do artigo 1º, 202 do Decreto 10.223 de 2020, no ponto em que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, diante do julgamento por este Supremo Tribunal Federal, a respeito, na DPF 651, com a consequente perda superveniente de objeto, ou seja, resolução sem julgamento do mérito pelo prejuízo, perda superveniente de objeto. E, quanto ao mérito, juízo de parcial procedência, com acolhimento dos pedidos A e F da inicial e declaração de inconstitucionalidade do artigo 12, inciso 2, do Decreto 10.144 de 2019 e do artigo 1º do Decreto 9.759 de 2019, no que se refere aos colegiados instituídos pelo Decreto 6.527 de 2008, e ainda com comando à União Federal, no prazo de 60 dias, para a adoção das providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo Amazônia, nos limites de suas competências, com o formato de governança estabelecido no Decreto 6.527 de 2008. Eu vou fazer, foi uma decisão no mérito por maioria, vencido o ministro Nunes Marques, que julgava improcedentes os pedidos. Ministro André Mendonça, consulto Vossa Excelência se fica vencido em parte, apenas com relação ao mérito? Apenas quanto ao item F. E vencido em parte o ministro André Mendonça com relação ao item F. É isso, senhores ministros? Nenhuma observação? Então, julgamento encerrado. Passamos ao segundo item da pauta. Presidente. Pois não. Peço venia a Vossa Excelência para comunicar a Vossa Excelência Igreja Corte que eu vou me reunir agora, vou ter que sair, virar a vice-procuradora-geral da República, acompanhar a ação e fazer a sustentação oral, que eu vou me reunir com os colegas de todo o Brasil para fazer, quiçá, o fechamento do acompanhamento dos fatos pós-eleitorais até esta data. Peço vênia e licença. Muito obrigado. Pois não, doutor Augusto Aras. Então, comparece a vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, a quem eu cumprimento. Chama julgamento, segundo item da pauta, ação penal 864, procedente do Amazonas, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, tendo como revisor o ministro Luiz Edson Fachin, em que é autor o Ministério Público Federal e réu Silas Câmara. Teremos duas sustentações orais e, de início, eu passo a palavra ao eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para que faça o seu relatório. Está com a palavra, ministro Barroso. Muito boa tarde, presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, prezados colegas, senhora secretária de plenário, doutora Carmen Lilian, senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo. Também eu, presidente, cumprimento o Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do seu presidente, ministro Alexandre de Moraes, pela condução impecável e bem-sucedida do processo eleitoral brasileiro. Presidente, trata-se aqui de ação penal instaurada contra o deputado federal Silas Câmara e seu ex-secretário Raimundo da Silva Gomes pela prática do crime de peculato em continuidade delitiva e em concurso de pessoas, capitulado no artigo 312, parágrafo 1º
combinado com o artigo 71 do Código Penal. Segundo a denúncia, os réus teriam desviado em proveito próprio parte dos recursos públicos destinados à contratação de assessoria parlamentar no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001. Para tanto, o parlamentar nomeou diversas pessoas para cargos em comissão na Câmara dos Deputados, cabendo-lhes exercer as funções de secretários parlamentares no escritório de representação parlamentar ou no seu gabinete. Entretanto, de acordo com a denúncia, o deputado federal Silas Câmara se apropriava de parte ou da totalidade das remunerações de seus assessores e, conforme a acusação, alguns dos secretários sequer cumpriam expediente regular no local de trabalho. Ao codenunciado Raimundo da Silva Gomes cabia a função de recolher os valores recebidos pelos assessores. Notificado, o deputado federal Silas Câmara ofereceu resposta preliminar, sustentando em preliminar a incompetência do Supremo, o fato de que a instauração da investigação teria se dado por juiz incompetente e a ausência de exame de corpo de delito. E sustentou também a inépcia da denúncia e a ausência de suporte probatório mínimo para a instauração da ação penal, além de apresentar justificativa acerca dos valores depositados em sua conta. O co-réu Raimundo da Silva Gomes, embora regularmente notificado, não apresentou resposta à denúncia. Em 11 de março de 2010, por decisão unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia nos termos do voto do então relator, ministro Joaquim Barbosa. A defesa do parlamentar opôs embargos de declaração que foram rejeitados. Regularmente citado, o deputado apresentou resposta à acusação, reiterando os termos de sua resposta preliminar e arrolando testemunhas. Por sua vez, o co-réu Raimundo da Silva Gomes sustentou, em síntese, a inépcia da inicial e a atipicidade da conduta atribuída a ele. As folhas tais determinei o desmembramento da ação penal para manter a competência do Supremo Tribunal Federal apenas em relação ao parlamentar. Foram inquiridas as testemunhas indicadas pelas partes, constando dos autos as atas das audiências, e foram igualmente realizadas diligências devidamente autorizadas. Encerrada a instrução, o Ministério Público Federal apresentou alegações finais, requerendo a procedência da pretensão punitiva com a condenação do réu pela prática do crime de peculato, nos termos da denúncia. Além disso, requereu a condenação do réu a ressarcir o dinheiro desviado e apropriado, bem como a pagar danos morais causados ao patrimônio público e à nação. Em alegações finais, a defesa sustentou em síntese: 1. Ter a acusação surgido a partir de tensão política no estado do Amazonas. 2. Não ter sido provada a existência de funcionários fantasmas. 3. Não haver demonstração de prejuízo ao erário e não haver prova de exigência ou constrangimento imposto aos secretários parlamentares para que fizessem as poucas transferências efetivamente comprovadas ao parlamentar. 4. Ainda que se entendesse haver desvio de função dos funcionários, tratar-se-ia de peculato de uso, sendo atípica a conduta. E 5. Que a atuação do réu se deu em absoluta conformidade com os ditames normativos da Câmara dos Deputados. Ao final, postula que seja reconhecida a nulidade de todo o feito em razão das preliminares apresentadas. No mérito, requer a absolvição do réu por não haver prova da existência do fato e por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação.
Esse é o relatório, presidente, que encaminho a douta revisão. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Eminente revisor, ministro Luiz Edson Fachin, como se pronuncia Vossa Excelência? Pois não, senhora presidente, antes de me pronunciar, quero cumprimentar Vossa Excelência e subscrever as palavras que Vossa Excelência dirigiu em nome desse Supremo Tribunal Federal, ao senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eminente ministro Alexandre de Moraes, a quem todas as referências e menções são justas e merecidas, e, assim fazendo, senhora presidente, cumprimento também a eminente ministra Carmen Lúcia, os integrantes deste colegiado, a Procuradoria da República, aqui presente, doutora Lindora, as senhoras e senhores advogados, os estudantes de Curitiba que se fazem presentes nesta sessão, e quanto ao feito em pauta, senhora presidente, que é a ação penal 864, manifesto o meu inteiro teor de concordância com o relatório apresentado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação penal, de acordo com o relatório. Muito obrigada, ministro Edson Fachin. Eu agora passo a palavra à vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo, que falará pelo autor, Ministério Público Federal, no prazo regimental de até 1 hora. Pois não, doutora Lindora. Boa tarde a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente desta corte, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, relator desse processo, sob exame, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, os excelentíssimos senhores ministros. Cumprimento igualmente a todas as senhoras advogadas e advogados, os demais presentes. A Procuradoria-Geral da República, por seu então Procurador-Geral, doutor Antônio Fernando, ofereceu esta denúncia em desfavor de Silas Câmara e de Raimundo da Silva Gomes pela prática do crime de peculato em continuidade delitiva e em concurso de pessoas previsto no artigo 312, parágrafo 1º, combinado com os artigos 29 e 71, todos do Código Penal. Segundo a peça acusatória, o deputado federal Silas Câmara, no ano de entre 1999 e 2001, com auxílio de seu ex-secretário, o parlamentar Raimundo da Silva, desviou em proveito próprio parte dos recursos destinados ao pagamento de remuneração de sua assessoria parlamentar neste período, entre janeiro de 2000, mas começou em 1999, a dezembro de 2001. Em 11 de março de 2010, em decisão unânime, a denúncia foi oferecida em 2009. Nos termos do voto do relator, então, o ministro Joaquim Barbosa recebeu a denúncia. Posteriormente, o ministro relator, Luiz Roberto Barroso, determinou a cisão subjetiva deste processo, mantendo a competência dessa corte apenas em relação ao deputado Silas Câmara. Determinou a quebra do sigilo bancário do réu e dos secretários parlamentares de seu gabinete. Foram elaborados diversos relatórios técnicos sobre as movimentações financeiras dos envolvidos, inquiridas as testemunhas indicadas pelas partes, além de ter sido realizado o interrogatório do réu. Após as conclusões de todas as diligências complementares requeridas pelas partes, foram apresentadas as alegações finais, já então pela Procuradora-Geral, doutora Raquel Dodge. O acervo probatório colhido demonstra de maneira consistente que Silas Câmara, utilizando-se de sua condição de deputado federal, desviou em proveito próprio recurso da Câmara de Deputados no período compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro de 2001. Para tanto, o réu nomeou pessoas para cargos em comissão junto à Câmara de Deputados, na sua representação em Manaus ou em seu gabinete, exigindo de tais servidores que esses servidores devolvessem parcela ou a totalidade de sua remuneração. Valores esses que, de certa forma, ele se apropriava e utilizava em proveito próprio.
através de outros servidores ou empregados em seu próprio domicílio. As investigações tiveram início a partir da notícia crimes levada ao conhecimento da Procuradoria pelo deputado estadual Eliude Bacelar de Oliveira, deputado lá no Amazonas. O parlamentar estadual relatou que o deputado federal Silas Câmara teria nomeado para cargos públicos alguns de seus empregados particulares, que exerciam exclusivamente atividades privadas e que Silas também exigia para si parte significativa da remuneração dos funcionários que nomeava para o seu gabinete. Para isso, o réu, inclusive, teria nomeado Marcelo Amorim e José Francisco Filho como seus assessores parlamentares junto à Câmara de Deputados, sabendo que ambos cumulavam cargo nos gabinetes de liderança da Assembleia Legislativa, em Manaus mesmo, o que permitiria que devolvessem quase que integralmente ao réu os valores que recebiam pelos cargos do gabinete na Câmara Federal. Ainda segundo o noticiante, o responsável pela arrecadação dos valores recebidos pelos servidores do gabinete do réu era o secretário parlamentar Raimundo da Silva Gomes, que era chamado de Almeida. Raimundo foi nomeado pelo deputado Silas Câmara para exercer o cargo de secretário parlamentar. Nos períodos compreendidos entre 5 de 5 de 1999 e 30 de 3 de 2001. E, em sede policial, confirmou os fatos noticiados. Ouvido 2 vezes na fase inquisitorial, Raimundo relatou que, no período em que foi secretário de Silas, era constante a exigência do parlamentar para que os demais secretários entregassem parte ou até mesmo a totalidade de sua remuneração. Explicou que, logo após os proventos serem depositados em suas contas bancárias, os secretários parlamentares sacavam valores substanciais ou, por vezes, sua integralidade, e que ele, Raimundo, era o responsável por recolher dos servidores o dinheiro. Sempre por ordem do réu, e que esses valores eram utilizados para pagar contas pessoais do deputado e do gabinete, como, por exemplo, faturas de cartão de crédito e eventual saldo era depositado na conta do próprio Silas. Esclareceu ainda que, algumas vezes, os secretários parlamentares realizavam transferências bancárias diretamente para a conta do réu. Raimundo Gomes citou nominalmente que se recordava de ter recolhido por ordem do réu valores de Marcelo Amorim, José Francisco, Vladimir, Sérgio Câmara e Maria Goretti. Auriberto Lima, também ouvido 2 ocasiões distintas em sede policial, narrou os mesmos fatos, de forma idêntica aos relatados por Raimundo. Todavia, depois, em juízo, não confirmou mais o teor de suas afirmações que fez perante a polícia. A testemunha, as demais provas produzidas sob contraditório judicial, em especial a análise dos dados colhidos a partir do afastamento do sigilo bancário, toda a sua comparação e dos outros servidores envolvidos, e nas próprias informações prestadas pela Câmara dos Deputados e pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e também o depoimento de Mauro Sérgio Fatureto, corroboram as acusações e declarações de Raimundo, no sentido de que parte das remunerações dos deputados, aliás, dos secretários parlamentares nomeados pelo deputado, eram realmente depositados na conta corrente do réu, que esporadicamente também recebia transferências eletrônicas realizadas diretamente pelos servidores na sua conta bancária. Todos os exames feitos nos documentos e dados referentes à quebra de sigilo bancário das contas, envolvendo todos eles, junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, no período compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro de 2001, permite concluir que o réu, valendo-se de sua condição de deputado federal, desviou remuneração recebida por seus assessores parlamentares. Os relatórios da análise técnica que foi feito entre 2008 e 2015 pela assessoria técnica da PGR comprova a existência da autoria dos fatos denunciados e nos permitem aferir o modus operandi empregado para o desvio das verbas públicas. A listagem dos servidores lotados no gabinete do réu, neste período, todos os fatos foram encaminhados pela Câmara dos Deputados, cotejada com os depoimentos e com os dados encaminhados pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Comprova que, entre 99 e 2001, José Francisco Pereira Filho e Marcelo Amorim dos Santos ocuparam simultaneamente
cargos no Poder Legislativo Federal e também no estadual. Então, eles trabalhavam no Estado e trabalhavam em Brasília. A impossibilidade do exercício simultâneo de 2 cargos indica que a nomeação deles dois, José Francisco e de Marcelo, junto à Câmara dos Deputados, foi realizada com o propósito de desviar as remunerações, como afirmado por Raimundo, em sede policial. O relatório de análise 43, que eu já referi, examinando a movimentação bancária desses servidores, concluiu que ambos recebiam da Câmara dos Deputados quase na íntegra, no mesmo dia ou nos mesmos dias subsequentes ao seu depósito. As alegações iniciais de Raimundo, Eliude e Auriberto sobre o modus operandi empregado para o desvio da verba pública em benefício de Silas também foram corroboradas pelas conclusões extraídas da análise dos dados, ao apontar que em datas imediatamente subsequentes ao aporte dos proventos nas contas dos secretários parlamentares nomeados por Silas Câmara eram feitos sucessivos saques. Em seguida, ocorriam depósitos em dinheiro nas contas de titularidade do parlamentar ou de Raimundo da Silva Gomes. Isso porque confirmaram que abre ao menos 17 secretários parlamentares do deputado federal. Isso foi dito por eles, entre aspas. Deputado federal Silas Câmara valeram-se do mesmo modus operandi de retirar quase a totalidade da remuneração recebida pela Câmara dos Deputados no dia seguinte ou nos dias subsequentes ao crédito da remuneração. Fecha aspas. Além disso, os relatórios pontuaram que, aspas novamente, o deputado Silas Câmara recebeu dinheiro em sua conta corrente, transferido diretamente por algum desses secretários e também diversos depósitos suspeitos, seja em razão da quantidade, por exemplo, 10 depósitos de R$1.000 no mesmo dia, seja pela coincidência de datas entre os saques feitos por seus secretários e os depósitos em sua conta. 17 servidores apontados nos referidos relatórios. Eu vou deixar de ler os 17 nomes, tá? Porque são realmente 17 nomes que trabalharam e está constatado, veio a relação dos nomes pela Câmara de Deputados. Então, não tem nenhuma discordância entre isso. São 17 nomes, todos que funcionaram, que trabalhavam junto ao deputado. A título exemplificativo, menciono algumas das conclusões apontadas exaustivamente nos referidos relatórios, que analisaram os dados da quebra de sigilo bancário do réu e de todos os 17 assessores, que eu não li os nomes, assessor de seu gabinete no período em questão. Inicialmente, quanto ao Raimundo, que exercia o cargo de secretário parlamentar no gabinete de Silas no período compreendido entre 5 de 5 de 1999 e 30 de 3 de 2001, disse à Polícia Federal, por exigência do réu, era o responsável por recolher os valores da remuneração dos demais secretários parlamentares. Raimundo afirmou que, após recolher os montantes junto aos demais assessores, realizava pagamento de contas pessoais do réu e depositava eventuais saldos na conta bancária, o que foi confirmado pelas movimentações financeiras. Como referido no relatório de análise da PGR, da perícia feita na PGR, no período de quebra do sigilo, o total líquido de vencimentos de Raimundo foi de 22.532. No entanto, 96.522 foram retirados da conta de Raimundo, sem outra fonte de renda, no período, valor mais que 4 vezes superior à sua remuneração, o que reforça a afirmação de que ele era o responsável pelo recolhimento de valores junto a outros servidores. Além do relatório de movimentação bancária, foram acostados aos autos diversos cheques que Raimundo declinou no verso das cártulas, das folhas de cheque. Naquele tempo ainda existia. O endereço de Silas, Câmara, Avenida Tancredo Neves, 3B, a exemplo dos documentos, folhas tais, e não do seu próprio endereço, como já havia feito em outros cheques. Tal fato também corrobora sua versão de que parte dos valores que eram arrecadados utilizados para o pagamento de contas pessoais do parlamentar. O depoimento do secretário parlamentar, Mauro Sérgio Fatureto, que trabalhava no gabinete de Silas, em Brasília, também se coaduna com a versão apresentada por Raimundo. Mauro Sérgio disse que os depósitos realizados
por Raimundo Filho para a sua conta corrente nos valores de 2.000 e de 11.000, assim como Francisco Pereira, R$ 1.000, provavelmente foram para custear despesas pessoais do deputado, já que ele, Mauro Sérgio, rotineiramente pagava as contas de condomínio, mensalidade das escolas das filhas, financiamento de veículos, entre outros gastos pessoais, de Silas e de sua família. Apesar de Mauro Sérgio ter efetuado diversos pagamentos em benefício de Silas e família, por ordem do deputado, há nos autos a comprovação de apenas uma transferência, no valor de R$ 500, do deputado federal para referido assistente parlamentar. Assim, as afirmações de Mauro Sérgio sobre a finalidade dos valores depositados em sua conta bancária e as transferências realizadas por Raimundo para Mauro Sérgio se coadunam com a narrativa de que Raimundo era o responsável por arrecadar as remunerações dos demais servidores e que tais valores eram utilizados para pagar contas pessoais do parlamentar. Os dados bancários dos outros secretários parlamentares também demonstram a mesma maneira de agir. José Francisco Pereira Filho foi secretário parlamentar no gabinete de Silas Câmara, em 2 períodos distintos, compreendidos entre 9 de 8 de 99 e 3 de 11 de 99, e entre 4 de 8 de 2000 e 2 de 1 de 2002. Concomitantemente, exerceu o cargo de secretário de gabinete da liderança no gabinete do deputado estadual Francisco de Souza, na Assembleia Legislativa do Amazonas, entre agosto de 2000 e maio de 2001. Durante este período, em que exerceu os 2 cargos concomitantemente, foi apurado que José Francisco retirou praticamente a integralidade de suas remunerações nos dias em que foram depositados ou nas datas imediatamente subsequentes. Por exemplo, em 21 de 11 de 2000, José Francisco recebeu da Câmara dos Deputados proventos no valor de R$ 2.829, e no dia seguinte transferiu eletronicamente diretamente para a conta bancária de Silas Câmara R$ 1.000, corroborando assim as informações prestadas por Raimundo, no sentido de que, algumas ocasiões, os secretários parlamentares realizavam tais transações diretamente para o réu. Além da transferência feita pelo parlamentar, o servidor realizou um saque no valor de R$ 750 e outra transferência no valor de R$ 1.000, cujo favorecido foi Mauro Sérgio Fatureto, também secretário parlamentar de Silas. Em suma, nesses dias, imediatamente seguidos ao recebimento de seus proventos, 97% do valor depositado em sua conta pela Câmara dos Deputados foi retirado parte que foi sacada, parte transferida para o réu e outra transferida para Mauro Sérgio Fatureto. Este, por sua vez, repita-se, assessor de Silas, que em seu depoimento em juízo esclareceu que era responsável pelos pagamentos pessoais das contas do deputado em Brasília. O saque do valor quase integral dos proventos depositados pela Câmara dos Deputados no mesmo dia ou nos dias imediatamente subsequentes ao depósito foi constante durante todo o período em que José Francisco acumulou os 2 cargos, federal e estadual, como apontado nos relatórios de movimentação bancária. Também foi apurado que o assessor Jô Carneiro da Rocha Menezes retirava valores substanciais de seus proventos. Em 24 de 7 de 2000, 3 dias após a Câmara dos Deputados ser depositado R$ 2.745 na sua conta bancária, o servidor emitiu um cheque no valor de R$ 2.000, cujo favorecido foi Mauro Sérgio, secretário parlamentar, que, mais uma vez, repito, afirmou ser o responsável pelo pagamento das contas. A secretária parlamentar de Mara Lúcia Almeida Fatureto, da mesma forma, efetuava retiradas de valores próximos total de sua remuneração. Tão logo era depositada. Além disso, no dia 3 de 4 de 2000, realizou uma transferência eletrônica no valor de R$ 2.500 para Mário Sérgio de Almeida Fatureto. Marcelo Amorim dos Santos foi secretário parlamentar de Silas. Exerceu o cargo cumulativamente com o de secretário da liderança do gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Isso tem os contra-cheques nos autos. Analisando sua movimentação bancária, constatou-se que a remuneração depositada pela Câmara dos Deputados era imediatamente retirada de sua conta integralmente ou quase integralmente. A título de exemplo, no dia 23 de 8 de 2008, a Câmara dos Deputados depositou os proventos
A data está errada. Proventos de Marcelo no valor de 2.770. No mesmo dia, ele sacou 2.000 e não 2008, perdão. Em 21 de 11 de 2000, foi depositada a sua remuneração no valor de 3.047. No dia seguinte, Marcelo transferiu R$3.000 diretamente para a conta bancária de Silas Câmara. Senhora Presidente, senhora Ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, o fato está exaustivamente comprovado nos autos, é que o deputado Silas Câmara implantou na estrutura do gabinete parlamentar uma maneira de agir. Com dinheiro público depositado pela Câmara dos Deputados, em para proveito próprio, o dinheiro era depositado na conta dos funcionários parlamentares e este repassava o valor para o réu, direto ou indiretamente, inclusive mediante pagamento de despesas pessoais. A análise das contas bancárias do deputado Silas Câmara no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal demonstrou o recebimento de inúmeros depósitos nominais dos secretários parlamentares Raimundo da Silva, José Francisco Pereira Filho, Sérgio Câmara Lima e Marcela Morim. Também se constatou inúmeros depósitos na conta do réu sem identificação do depositante, a maioria em dinheiro, sempre em datas próximas ao crédito dos vencimentos na conta dos seus assessores, somando um montante de 248 mil. Esses inúmeros depósitos eram feitos em valores fracionados, a maioria deles no valor de R$1.000, com a finalidade de dificultar a identificação, a origem do dinheiro. Clara tentativa de não chamar a atenção dos órgãos de fiscalização. Isso está identificado nos autos, por exemplo, pelos comprovantes bancários de folha 29, que mostram que no dia 22 de 11 de 2000, às 12 horas 41 minutos e 53 segundos, José Francisco transferiu R$1.000 para a conta corrente de Silas. Em seguida, foram realizados mais 2 depósitos, esses em dinheiro por envelope, na mesma agência bancária. Não vou dar o número, às 12 horas 46 minutos e 57 segundos e às 12 horas 47 minutos e 42 segundos na conta do réu nos valores de 500 e 1.000, respectivamente. No extrato do parlamentar é possível verificar. No dia 22 de 11 de 2000, constam 3 depósitos online sem identificação do depositante, 2 no valor de 1.000 e cada um outro nos mesmos horários no valor de R$500. Situações similares ocorreram em diversas outras ocasiões. No relatório, foram apontados, por exemplo, 10 depósitos realizados no dia 25 de 7 de 2000 na conta do Banco do Brasil, cada um no valor de R$1.000. Registro que 3 dias antes desses depósitos serem realizados, os assessores do réu receberam suas respectivas remunerações e poucos dias após transferiram o valor para o réu. Ilustrativamente, nos dias que se seguiram, Marcela Morim realizou 2 saques de R$1.000 cada. Vera Helena, na sua conta, retirou 3.120, Mara Lúcia, Fatureto, 1.700, Carla Félix, 1.600. Entre outros saques, todos chegam próximo a 10.000. Todos foram para a conta de Silas. E assim, eu tenho mais outros exemplos que eu não vou mais cansar vocês, porque realmente são depósitos pequenos, mas muito constantes em todos os meses. Se eu continuar, eu acho que vou cansar demais. A defesa tentou justificar que os depósitos realizados na conta do réu, trazendo versões insubsistentes, que não se harmonizam com o que está aprovado nos autos, porque todos esses valores que eu dei para vocês aqui, eles constam a retirada e constam o depósito, chega até com segundos de diferença em contas iguais. E não se harmonizam todas as provas periciais. Uma primeira justificativa apresentada pelo réu para alguma das transferências de seus assessores é que corresponderiam à quitação de empréstimos e adiantamentos de salário. Todavia, não há nos autos nenhuma comprovação formal do contrato. Declaração à Receita. Nada que demonstre que esses empréstimos de fato ocorreram. Além disso, a análise da movimentação financeira dos envolvidos não indica que tenha havido efetivamente a transferência inicial de valores de Silas para esses servidores, de modo a justificar a posterior quitação de dívidas. A defesa também alegou que os depósitos não identificados decorreriam de pagamento de aluguéis de salas comerciais de propriedade no réu, no período compreendido entre fevereiro de 99 e dezembro de 2001. Essa versão tampouco foi comprovada. As escrituras públicas juntadas aos autos pela própria defesa demonstram que o imóvel gerador dos alegados aluguéis, situado na rua Ernesto Pinto Filho,
só foi adquirido pela esposa de Silas em 20 de março de 2002, portanto, em data posterior aos fatos apurados. Se não bastasse alegar que recebia aluguéis de um imóvel que ainda não havia comprado, não há nos autos nenhuma contratação de locação ou outro documento, além da declarações firmadas cerca de 20 anos após os fatos, por pessoas que sequer foram arroladas como testemunha no início da ação penal. Conta a imputação de que o réu se utilizou a administração pública para pagar o salário de empregados particulares, a Procuradoria-Geral da República entende que não há elementos suficientes para embasar uma condenação. Desse modo, conclui que Silas Câmara nomeava seus assessores sob a exigência de que parte de seus salários recebidos da Câmara fosse restituído. Além disso, nomeou servidores que nunca trabalharam e que acumulavam os cargos no Legislativo Estadual e Federal, com o objetivo de receber, como efetivamente recebeu, praticamente integralidade dessas remunerações. Senhora Presidente, senhora Ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, a autoria e materialidade dos crimes estão devidamente comprovados nos autos, sendo, portanto, caso de procedência da acusação. Assim, requer a condenação de Silas Câmara pela prática do crime tipificado no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 71 do mesmo diploma legal. Obrigada. Peço a doutora Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República. E como são 16 horas, eu suspendo a sessão para o nosso intervalo regimental de 30 minutos, após o que darei a palavra ao doutor Rogério Marcolini, que falará pelo réu. Eu já vou levantar.